Bom, pessoal, Insano 77 aqui mais uma vez, né? Fazendo aquela caminhada, projeto Obsessão, enfim. Cara, eu gostaria de comentar um pouco aí sobre o jogo da seleção brasileira contra a França ontem, né? Então, eu acho engraçado que só agora as pessoas estão percebendo que talvez o Brasil não seja favorito, né? Só agora, né? Então, gostaria de comentar um pouco acerca disso aí, tá? Então, primeira coisa, cara, a França, a diferença do Brasil para a França, cara, é abissal. É uma diferença não só tecnicamente, né, taticamente, fisicamente, como individualmente e coletivamente, tá? Então, as pessoas têm que saber disso, né? O brasileiro ficou muito mal acostumado, porque o Brasil tem um histórico de vitórias em Copa do Mundo, a seleção é grande, enfim. Mas o brasileiro ele ficou muito arrogante para não admitir que talvez, né, na cabeça deles, para mim, a França é muito superior, né? Talvez os jogadores da França sejam melhores, né? Porque o brasileiro nunca admite que a outra seleção é melhor, tá? Mas é óbvio que a seleção francesa é 1000 vezes melhor. É um time mais equilibrado. É um time muito forte fisicamente, cara. Fazia muito tempo que eu não vi o Rabiot jogar. O Rabiot tá um tanque. O Theo Hernandes fazia muitos anos que eu não vi ele jogar. Eu acompanhava ele no Milan, né? O Theo Hernandes está um tanque, tá? Então, você vê, cara, que a seleção brasileira ela foi mogada, principalmente no meio-campo, né? Então, o Ancelotti armou um time ali com 2 volantes e 2 meias laterais, né? Então, você teve ali o Casemiro e o Andrei Santos. Pelas pontas ali você teve o Martinelli e o Matheus Cunha. Lá no ataque, Vinícius Júnior e a Rafinha. Tá. Então, cara, o que eu arrumaria nessa seleção, né? Primeira coisa, cara, eu acho que essa seleção não tem meio campo, ok? E você precisa de meio campo forte fisicamente. O que eu faria? Eu não gosto do Casemiro, mas o Casemiro é o único jogador aí, volante, que tem essas características, né? Eu colocaria um esquema de você colocar 2 volantes, tá? De marcação, de pegada. Primeiro o Casemiro e depois eu colocaria o Murilo do Nottingham Forest de volante, ok? Porque o Murilo, cara, ele é um zagueiro que ele tem qualidade, ele sabe chutar no gol, muito forte, tem velocidade, entendeu? Eu acho que o Murilo, ele poderia fazer uma dupla de volância ali com o Casemiro, e isso ia fortalecer demais o meio-campo da seleção, tá? Porque esses jogadores, cara, não tem força física, né? Tipo, o Andrei Santos, quem mais? Os jogadores que são muito fracos, né, velho? Casemiro e Murilo na volância já daria uma base muito mais sólida, tá? Aí eu armaria o time dos volantes para trás defensivamente forte, entendeu? Então, por exemplo, eu não levaria o Wesley. O Wesley é um jogador que eu até gosto, mas o Wesley na Roma tá jogando de ala no esquema de 3-5-2 e pela esquerda, né? Então ele é um lateral ofensivo. Como a seleção brasileira tem muito ponta, não tem necessidade de convocar o Wesley, a não ser que o Wesley jogue nessa posição, tá? Mais de ponta atacante mesmo, né? Então o que eu faria? Cara, eu levaria laterais que são praticamente zagueiros, tá? O meu lateral direito hoje seria o Militão, mas acho que ele tá machucado, né? Por quê? Porque não tem necessidade do lateral subir, né? Porque lá na frente você vai ter os pontas, tá? E o lateral esquerdo, cara, eu não sei exatamente o que eu levaria, mas eu não levaria um lateral com características ofensivas, ok? Então é isso, né? Eu montaria o time, a linha de defesa totalmente defensiva mesmo, praticamente zagueiros pregados nas laterais e 2 volantes muito fortes, que seriam o Casemiro, e botaria o Murilo de volante. Daí pra frente, teria um meia de criação, um camisa 10 e 2 pontas e um centroavante, tá? Esse pessoal dessa região do campo, eles têm que ser mais livres para jogar, ok?
porque eu já vou ter um time defensivo muito forte atrás e vou dar mais liberdade para esse pessoal, tá? Então, eu colocaria na ponta direita Luiz Henrique, que é um cara que tem força física, bota na frente e ninguém pega, tá? Gosto do Estevão, mas o Estevão é um cara que na minha seleção seria reserva, ok? Mas o Luiz Henrique para mim é titular, né? Todas as vezes que ele entrou bem, ok? O meu centroavante ali, cara, eu fico na dúvida entre João Pedro e Endrick. Particularmente eu gosto mais do Endrick, tá? Mas o João Pedro também vem bem no Chelsea, só que é aquela coisa, tem jogador que na seleção não vai bem. O Endrick, o pouco tempo que ele entrou, ele fez gol, né? Então eu colocaria o Endrick, e o Endrick, apesar de ser mais baixo, é muito forte fisicamente também. E lá na ponta esquerda, aí fica a minha dúvida, tá? Eu não sei se eu colocaria o Vinícius Júnior, porque apesar de ser o melhor jogador do mundo aí, não vem bem. Ou eu colocaria o Rafinha, porque no Barcelona ele joga por ali, né? E de meia, aí que tá, cara, essa é a grande incógnita, né? Tem muita gente que diz que o Neymar deveria ser o meia camisa 10. Eu particularmente não tenho ninguém assim na cabeça que poderia ser esse 10 agora, né? Não tem, entendeu? Mas, enfim, né? Eu não convocaria Matheus Cunhas, Martinelli da vida. São jogadores cisca-cisca, fracos, entendeu? Horríveis, né? Eu não gosto do Paquetá. Pra mim é um jogador horrível. Eu fiquei muito puto quando o Corinthians tomou o gol dele, até deu um soco na minha cadeira, quase quebrei a minha mão. Mas o Paquetá ainda é um jogador que é forte fisicamente, tá? Mas eu não sei, ok? Então essas são as minhas impressões aí de como eu montaria a seleção. Eu acho que o Ancelotti montou a seleção muito esquisita ali, sem meio campo, sem jogador forte. Cara, o Rabiot e o Tchouaméni mogaram brutalmente a seleção brasileira. O Tchouaméni pra mim foi o melhor em campo. Ele foi brutal ontem, entendeu? Então, mas assim, pra mim, velho, o principal problema da seleção é isso, é força física e você ter um esquema ali defensivo pra fazer com que os atacantes joguem. É mais ou menos o esquema da seleção de 94, né? A seleção de 94 era uma seleção, no geral, defensiva, onde o Dunga liderava ali a volância e deixava o Romário e o Bebeto livre para jogar. Eu acho que tem que ser por aí. Tem que botar Murilo e Casemiro ali atrás, entendeu? A linha de defesa forte ali, sem muito jogador de subida. E bota Rafinha, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Endrick pra se virar, cara. Aí se eles não conseguirem arrumar nada, a culpa é deles. Entendeu? Então, eu faria isso, tá? Eu faria isso. Cara, Mbappé monstro, né, velho? A diferença do Mbappé Quando eu vejo o Mbappé jogar e o Yuri Alberto do Corinthians, velho, parece que eu tô em outro planeta, né, velho? Theo Hernandes, monstro. Sempre gostei do Theo Hernandes. Acompanhava ele no Milan quando ele jogava mal, o time ia mal. Era um lateral que subia bastante, né? Rabiot, monstro. Só aquela duplinha de zaga ali da França que eu não confio muito não, hein? O Pamecano, desde o começo, antes dele ser expulso, eu já tava comentando com o Richard Godox, ó, isso aí gosta de entregar, hein? O Mayan é bom, gosto dele, acompanhei no Milan também. Enfim, cara, a seleção francesa é muito superior, né? Só Dembélés da vida e Kitikes da vida que pra mim não jogam nada, mas a base da seleção é brutal. E o mais importante de tudo é você ter um meio campo forte, tá? Se você não ter meio campo forte, fica difícil. Então, novamente, o que eu faria? Casemiro, apesar de não gostar dele. Murilo, de volante. E mais um meia ali, tá? Que eu, na minha cabeça, não tenho ninguém agora pra falar pra vocês, tá? Às vezes o próprio Rafinha jogar de meia, né? Enfim. E aí o meu ataque seria Luiz Henrique, Endrick e o Vinícius Júnior ali na esquerda, provavelmente. Tá? Esse seria o meu time. O time marca, quebra e dá a bola para esses quatro aí jogar. Se os quatro não jogar, a culpa é deles. É basicamente isso. Tá? É basicamente isso.